Os 9 bilhões de nomes de Deus. Arthur C. Clarke. Este é um pedido um tanto estranho, disse o Dr. Wagner. Com o que esperava poderia ser um comentário plausível. Que eu me lembre, é a primeira vez que alguém pede um computador de sequência automática para um monastério tibetano. Eu não gostaria de me mostrar inquisitivo, mas me custa pensar que em seu estabelecimento existam aplicações para semelhante máquina. Poderia me explicar o que tentam fazer com ela? Com muito prazer, respondeu o lama, arrumando a túnica de seda e deixando cuidadosamente a um lado a régua de cálculo que tinha usado para efetuar a equivalência entre as moedas. Seu ordenador Mark V pode efetuar qualquer operação matemática rotineira que inclua até 10 cifras. Entretanto, para nosso trabalho estamos interessados em letras, não em números. Quando tiverem sido modificados os circuitos de produção, a máquina imprimirá palavras, não colunas de cifras. Não compreendo. É um projeto em que estivemos trabalhando durante os últimos 3 séculos. De fato, desde que se fundou o lamaísmo. É algo estranho para seu modo de pensar. Assim espero que me escute com a mente aberta, enquanto explico. Naturalmente. Na realidade, é muito singelo. Estivemos recolhendo uma lista que conterá todos os possíveis nomes de Deus. O que quer dizer? Temos motivos para acreditar, continuou o lama, imperturbável, que todos esses nomes se podem escrever com não mais de 9 letras em um alfabeto que idealizamos. E estiveram fazendo isto durante 3 séculos? Sim. Achávamos que nos custaria ao redor de 15.000 anos completar o trabalho. Oh! Exclamou o Dr. Wagner, com expressão um tanto aturdida. Agora compreendo por que quiseram alugar uma de nossas máquinas. Mas qual é exatamente a finalidade deste projeto? O lama vacilou durante uma fração de segundo e Wagner se perguntou se o tinha ofendido. Em todo caso, não houve rastro alguma de zanga na resposta. Chame-o de ritual, se quiser, mas é uma parte fundamental de nossas crenças. Os numerosos nomes do Ser Supremo que existem, Deus, Jeová, Alá, etc., só são etiquetas feitas pelos homens. Isto encerra um problema filosófico de certa dificuldade, que não me proponho discutir. Mas em algum lugar entre todas as possíveis combinações de letras que se podem fazer estão os que se poderiam chamar de verdadeiros nomes de Deus. Mediante uma permutação sistemática das letras, tentamos elaborar uma lista com todos esses possíveis nomes. Compreendo. Começaram com o A e continuaram até os EZZZZZ. Exatamente, embora nós utilizemos um alfabeto especial próprio. Modificando os tipos eletromagnéticos das letras, arruma-se tudo. E isto é muito fácil de fazer. Um problema bastante mais interessante é o de desenhar circuitos para eliminar combinações ridículas. Por exemplo, nenhuma letra deve figurar mais de 3 vezes consecutivas. 3? Certamente você quer dizer 2. 3 é o correto. Temo que me ocuparia muito tempo explicar o porquê, mesmo que você entendesse nossa língua. Estou seguro disso, disse Wagner, apressadamente. Continue. Por sorte, será fácil adaptar seu computador de sequência automática a esse trabalho, posto que, uma vez sendo programado adequadamente, permutará cada letra por turno e imprimirá o resultado. O que iria demorar 15.000 anos se poderá fazer em 100 dias. O Dr. Wagner ouvia os débeis ruídos das ruas de Manhattan, muito abaixo. Estava em um mundo diferente, um mundo de montanhas naturais, não construídas pelo homem. Nas remotas alturas de seu longínquo país,
Aqueles monges tinham trabalhado com paciência, geração após geração, enchendo suas listas de palavras sem significado. Havia algum limite às loucuras da humanidade? Não obstante, não devia insinuar seus pensamentos. O cliente sempre tinha razão. Não há dúvida, replicou o doutor, de que podemos modificar o Mark V para que imprima listas deste tipo. Mas o problema da instalação e a manutenção já me preocupa mais. Chegar ao Tibete nos tempos atuais não vai ser fácil. Nos encarregaremos disso. Os componentes são bastante pequenos para podermos transportar de avião. Este é um dos motivos de ter eleito sua máquina. Se você pode fazer chegar à Índia, nós proporcionaremos o transporte dali em diante. E querem contratar 2 de nossos engenheiros? Sim, para os 3 meses que se supõe que dure o projeto. Não duvido de que nossa seção de pessoal lhes proporcionará as pessoas idôneas. O Dr. Wagner fez uma anotação na caderneta que tinha sobre a mesa a outras 2 questões antes de que pudesse terminar a frase. O lama tirou uma pequena folha de papel. Isto é o saldo de minha conta do Banco Asiático. Obrigado. Parece ser adequado. A segunda questão é tão corriqueira que vacilo em mencioná-la. Mas é surpreendente a frequência com que o que consideramos óbvio acaba nos atrapalhando. Que fonte de energia elétrica vocês têm? Um gerador diesel que proporciona 50 kW a 110 volts. Foi instalado faz uns 5 anos e funciona muito bem. Faz a vida no monastério muito mais cômoda. Mas, certamente, na realidade foi instalado para proporcionar energia aos alto-falantes que emitem as preces. Certamente, admitiu o Dr. Wagner. Devia ter imaginado. A vista do parapeito era vertiginosa, mas com o tempo se acostuma a tudo. Depois de 3 meses, George Anley não se impressionava pelos 2.000 pés de profundidade do abismo, nem pela visão remota dos campos do vale semelhantes a quadrados de um tabuleiro de xadrez. Estava apoiado contra as pedras polidas pelo vento e contemplava com displicência as distintas montanhas, cujos nomes nunca se preocupou de averiguar. Aquilo, pensava George, era a coisa mais louca que lhe tinha ocorrido jamais. O projeto Shangri-La, como alguém o tinha batizado nos longínquos laboratórios. Por semanas o Mark V estava produzindo quilômetros de folhas de papel cobertas de galimatias. Pacientemente, inexoravelmente, o computador ia dispondo letras em todas suas possíveis combinações, esgotando cada classe antes de começar com a seguinte. Quando as folhas saíam das máquinas de escrever eletromáticas, os monges as recortavam cuidadosamente e as pregavam a uns livros enormes. Uma semana a mais e, com a ajuda dos céus, teriam terminado. George não sabia que obscuros cálculos tinham convencido aos monges de que não precisavam preocupar-se com as palavras de 10, 20 ou 100 letras. Um de seus habituais quebra-cabeças era que se produzisse alguma mudança de plano e que o grande lama, a quem eles chamavam Sanjaf, embora não lhe parecesse absolutamente, anunciasse de repente que o projeto se estenderia aproximadamente até o ano 2060 da era cristã. Eram capazes de uma coisa assim. George ouviu que a pesada porta de madeira se fechava de repente com o vento ao tempo que Chuck entrava no parapeito e parava ao seu lado. Como de costume, Chuck ia fumando um dos charutos puros que lhe tinham feito tão popular entre os monges que, parece, estavam completamente dispostos a adotar todos os menores e grande parte dos maiores prazeres da vida. Isto era uma coisa a seu favor. Podiam estar loucos, mas não eram tolos. Aquelas frequentes excursões que realizavam a aldeia abaixo, por exemplo. Escuta, George, disse Chuck, com urgência.
Soube algo que pode significar um desgosto. O que aconteceu? A máquina não funciona bem? Esta era a pior contingência que George podia imaginar. Era algo que poderia atrasar a volta e não havia nada mais horrível. Tal como se sentia ele agora, a simples visão de um anúncio de televisão lhe pareceria um maná caído do céu. Pelo menos, representaria um vínculo com sua terra. Não, não é nada disso. Chuck se estalou no parapeito, o que não era habitual nele, porque normalmente lhe dava medo o abismo. Acabo de descobrir qual é o motivo de tudo isto. O que quer dizer? Eu pensava que sabíamos. Certo, sabíamos o que os monges estão tentando fazer. Mas não sabíamos por quê. É a coisa mais louca. Isso eu imagino, grunhiu George. Mas o velho me acaba de falar claramente. Sabe que ele aparece a cada tarde para ver como vão saindo as folhas. Pois bem, desta vez parecia bastante excitado ou, pelo menos, mais do que está acostumado a estar normalmente. Quando lhe disse que estávamos no último ciclo, me perguntou, nesse sotaque inglês tão fino que tem, se eu tinha pensado alguma vez no que tentavam fazer. Eu disse que eu gostaria de sabê-lo. E então me explicou. Continua. Estou entendendo. O caso é que eles acreditam que quando tiverem feito a lista de todos os nomes, e admitem que há uns 9 trilhões, Deus terá alcançado seu objetivo. A raça humana terá acabado aquilo para o qual foi criada e não terá sentido algum continuar. Certamente, a ideia é algo assim como uma blasfêmia. Então que esperam que façamos? Suicidar-mo-nos? Não há nenhuma necessidade disto. Quando a lista estiver completa, Deus entra em ação, acaba com todas as coisas. Oh, já compreendo. Quando terminarmos nosso trabalho, será o fim do mundo. Chuck deixou escapar uma risadinha nervosa. Isto é exatamente o que disse ao Sam. E sabe o que ocorreu? Olhou-me de um modo muito estranho, como se eu tivesse cometido alguma estupidez e disse, não se trata de nada tão corriqueiro como isso. George pensou durante um momento. Isto é o que eu chamo de uma visão ampla do assunto, disse depois. Mas o que supõe que deveríamos fazer a respeito? Não vejo que isso faça a mínima diferença para nós. Afinal já sabíamos que estavam loucos. Sim. Mas não percebe o que se pode acontecer? Quando a lista estiver acabada e o plano final não der certo, ou não ocorrer o que eles esperam, seja o que for, poder nos culpar do fracasso. É nossa máquina que estiveram usando. Esta situação eu não gosto nem um pouco. Compreendo, disse George, lentamente. Há nisso um certo interesse. Mas esse tipo de coisas ocorreu outras vezes. Quando eu era um menino, lá em Louisiana, tínhamos um pregador louco que uma vez disse que o fim do mundo chegaria no domingo seguinte. Centenas de pessoas acreditaram e algumas até venderam suas casas. Entretanto, quando nada aconteceu, não ficaram furiosos, como se pode esperar. Simplesmente, decidiram que o pregador tinha cometido um engano em seus cálculos e seguiram acreditando. Parece-me que alguns deles acreditam ainda. Bom, mas isto não é Louisiana, se por acaso ainda não deu conta. Nós não somos mais que 2 monges há centenas aqui. Eu tenho consideração por eles e sentirei pena pelo velho Sam quando vir seu grande fracasso. Mas de todo modo, eu gostaria de estar em outro lugar. Isso eu estive desejando durante semanas. Mas não podemos fazer nada até que o contrato tenha terminado e cheguem os transportes aéreos para nos levar. Claro que, disse Chuck, pensativamente, sempre poderíamos tentar uma ligeira sabotagem.
E isso só pioraria as coisas. O que eu quis dizer não foi isso. Olha, funcionando às 24 horas do dia, tal como está fazendo, a máquina terminará seu trabalho dentro de 4 dias a partir de hoje. O transporte chegará dentro de uma semana. Pois bem, tudo o que precisamos fazer é encontrar algo que tenha que ser reparado, quando fizermos uma revisão. Algo que interrompa o trabalho durante um par de dias. Nós consertaremos, certamente, mas não com muita pressa. Se calcularmos bem o tempo, poderemos estar no aeródromo quando o último nome ficar impresso no registro. Então já não nos poderão agarrar. Não gosto da ideia, disse George. Seria a primeira vez que abandonem um trabalho. Além disso, faria-lhe suspeitar. Não. Vamos ficar e aceitar o que vier. Ainda não gosto disso, disse ele, 7 dias mais tarde, enquanto os pequenos mas resistentes cavalinhos de montanha os levavam para baixo, serpenteando pela estrada. E não pense que fujo porque tenho medo. O que passa é que sinto pena desses infelizes e não quero estar junto deles quando perceberem quão tolos foram. Pergunto-me como vai ser com Sam. É curioso, replicou Chuck, mas quando lhe disse adeus, tive a sensação de que ele sabia que nós partíamos e que não lhe importava. Porque sabia também que a máquina funcionava bem e que o trabalho ficaria muito em breve acabado. Depois disso. Claro que, para ele, já não há nenhum depois. George se voltou na cadeira e olhou para trás, atalho acima. Era o último sítio de onde se podia contemplar com claridade o monastério. A silhueta dos achaparrados e angulares edifícios se recortava contra o céu crepuscular. Aqui e ali se viam luzes que resplandeciam como as janelas do flanco de um transatlântico. Luzes elétricas, certamente, compartilhando o mesmo circuito que o Mark V. Quanto tempo seguiriam compartilhando? Perguntou-se George. Destroçariam os monges o computador, levados pelo furor e o desespero? Ou se limitariam a ficar tranquilos e começariam de novo todos seus cálculos? Sabia exatamente o que estava passando no alto da montanha naquele mesmo momento. O grande lama e seus ajudantes estariam sentados, vestidos com suas túnicas de seda e inspecionando as folhas de papel, enquanto os monges principiantes as tiravam das máquinas de escrever e as pregavam aos grandes volumes. Ninguém diria uma palavra. O único ruído seria o incessante golpear das letras sobre o papel, porque o Mark V era por si completamente silencioso, enquanto efetuava seus milhares de cálculos por segundo. 3 meses assim, pensou George, era para subir pelas paredes. Ali está! Gritou Chuck, assinalando abaixo para o vale. Não é belo? Certamente era, pensou George. O velho DC-3 estava no final da pista, como uma pequena cruz de prata. Dentro de 2 horas os estaria levando para a liberdade e a sensatez. Era algo assim como saborear um licor de qualidade. George deixou que o pensamento lhe enchesse a mente, enquanto o cavalinho avançava pacientemente para baixo. A rápida chegada da noite nas alturas do Himalaia quase lhes caia em cima. Felizmente, o caminho era muito bom, como a maioria dos da região, e eles foram equipados com lanternas. Não havia o mais ligeiro perigo, só certo desconforto causado pelo intenso frio. O céu estava perfeitamente iluminado pelas familiares e amistosas estrelas. Pelo menos, pensou George, não haveria risco de que o piloto não pudesse decolar por conta das condições do tempo. Esta tinha sido sua última preocupação. Ficou a cantar, mas deixou disso logo. O vasto cenário das montanhas, brilhando por toda parte como fantasmas brancos e encapuzados, não o animava a cantar. De repente,
George consultou seu relógio. Estaremos lá dentro de 1 hora, disse voltando-se para Chuck. Depois, pensando em outra coisa, acrescentou: pergunto-me se o ordenador terá terminado seu trabalho. Estava calculado para esta hora. Chuck não respondeu. Assim George se voltou completamente para si. Pode ver a cara do Chuck. Era um oval branco voltado para o céu. Olhe, sussurrou Chuck. George elevou a vista para o espaço. Sempre há uma última vez para tudo. Viram sem nenhuma comoção. As estrelas estavam apagando-se. Esta história foi escrita, na falta de algo melhor para fazer num final de semana chuvoso no Hotel Roosevelt. J. B. S. Aldani, famoso geneticista e biólogo britânico, disse sobre ela: você é uma das poucas pessoas vivas que escreveu algo original sobre Deus. Se você se propusesse a escrever uma hipótese teológica, você poderia ser um sério problema público. Estou satisfeito em permanecer um profeta, com P minúsculo. Todavia, parece que criei um mito duradouro. Não faz muito tempo. Um programa de rádio da BBC se referiu à primeira parte desta história como um fato atual. Computadores da IBM estariam entrando no campo dos estudos bíblicos. Talvez este tema esteja se aproximando um pouquinho da realidade.